Glória a Deus, eu saúdo a igreja na paz do Senhor nessa tarde. Vou tomar uma aguinha aqui. E você que já sentiu essa graça te abraçar nessa tarde, senta glorificando ao Senhor. E eu louvei ao Senhor e as minhas lágrimas correram, porque nesta manhã, quando eu fui orar, eu até anotei aqui, se quem quiser ver depois, eu disse: Deus, me abraça com a tua graça. Me abraça com essa graça, Senhor, nesse dia. E abraça cada mulher que entrou, que vai entrar na tua casa nessa tarde. E não tem como duvidar que Deus escuta nossas orações. Ele mostra através de sinais para nós. E eu louvo a Deus que essa graça nos alcançou. Que você não olhou para o tempo, não olhou para o dia que está calor. E está aqui nessa tarde, não olhou para esse vaso que é pequeno, que é cheio de falha. Mas depende dessa graça também. Todos os dias. Eu louvo a Deus pela oportunidade, a irmã Ana que me confiou de eu estar aqui. E orava ao Senhor por esse dia. E eu dizia: Deus, eu preciso levar uma palavra. Quando a irmã Ana me fez o convite, e eu pedi ao Senhor: o que tu queres que eu leve? Porque a tua palavra é semente. Nós estamos trabalhando esse ano sobre um devocional tão lindo, que fala sobre a semente. E Deus me trouxe à memória uma noite que eu não dormia. E eu fui abrir a minha Bíblia. E eu me deparei com a parábola de Jotão. Quero que tu abra a tua Bíblia em Juízes 9. E no capítulo 7 nós vamos encontrar essa parábola. Temos muitas parábolas de Jesus. E hoje eu quero repartir aquilo que Deus ministrou naquela noite. E eu anotei. E eu disse: se um dia me desse uma oportunidade. E eu nem sabia que esse tempo ia estar no nosso devocional semente. Até eu cheguei, acho que comentar com a Liana um dia. Deus me deu uma palavra assim. E eu quero repartir aquilo com a ajuda dessa graça, desse doce Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz assim: e dizendo a Jotão, foi este, e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou, e disse-lhes: ouve-me a mim, cidadão de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. E foram uma vez a árvores, a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós? Porém a oliveira disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria alabutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me unges reis, sobre vós
vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. E eu pedi ao Senhor uma palavra e um discernimento sobre esta palavra. Em Juízes, a história vai falar sobre 4 árvores: a oliveira, a figueira, a videira e o espinheiro. No tempo de Juízes, Israel não tinha rei, mas o Senhor chamou para libertar os israelitas do jugo dos amalequitas. E a primeira orientação que Deus deu a Gideão foi que ele destruísse os ídolos da casa do seu pai, quebrando assim a influência e a herança que receberá de sua família. Mas Gideão mostrou com isso que estava consciente do chamado do Senhor. Após a sua vitória contra seus inimigos, os israelitas quiseram fazer de Gideão seu rei, mas ele não aceitou. Mas um dos seus filhos, chamado Abimeleque, se apresentou desejando o cargo, e para isso matou todos os seus irmãos. Apenas um sobrou, o mais moço, que se chama Jotão, a qual proferiu uma parábola para todo o Israel, advertindo-se contra o reinado daquele irmão cruel. Abimeleque. E essa parábola vai nos falar sobre as características dessas árvores. E quando eu estudava as características, eu comecei a levar meu pensamento nessas árvores como fosse eu mesma. E eu quero que você traga a sua memória nessa tarde. Comece a pensar em que tipo de árvore eu sou. E juntas vamos traçar as características de cada uma delas. A primeira árvore que temos aqui, queridas irmãs, é a oliveira. Quando nós olhamos para a oliveira, e eu fui pesquisar uma árvore da oliveira, aquela árvore é tão linda e tem um tronco tão grande, tão grande. E essa árvore, quando nós olhamos para a Bíblia, ela tem um papel muito importante. Em todas as passagens que falam sobre a oliveira, ela vai dizer que a oliveira serve para produzir frutos, óleo, azeite. Esse azeite para unção, esse azeite que serve para nós botar na salada, cozinhar. E quando nós olhamos para o tronco dessa árvore, nós vamos ver que o tronco dela serve para a construção de casa. E quando a gente olha para as folhas dessa árvore, e eu observando, mesmo quando elas caem e secam, elas servem para remédio. E quando essa oliveira, quando eu estava olhando para aquele tronco, eu vi aquele tronco, os formados daqueles troncos grossos, tortos. Se você olhar, eu quase hoje imprimi umas fotos para olhar e observar, que parece umas veias grossas que saem daquele tronco machucado. Porque essa oliveira, para chegar a um nível, um tamanho específico de dar fruto,
ela precisa passar por processos. E o processo começa nas suas raízes. E quando nós olhamos aquele tronco grosso, muitas vezes machucado, mas ela chega ao tamanho certo, a estatura certa. Tanto é que ela já sabia o seu propósito. Quando perguntaram: reinas tu, oliveira? Mas eu já estou dando fruto. Eu já sei o meu propósito. O meu propósito é que as minhas folhas servem para remédio? É que meu tronco serve para fazer caça? É que o meu óleo serve para unção, para cozinhar? Então ela abriu mão para outra árvore. Ela sabia que para chegar naquela estatura, ela precisou de nutriente para regar as suas raízes, para curar, para ela exalar tudo aquilo que ela sabia que ela tinha vindo para um propósito. E quando nós olhamos para a mulher oliveira, essa mulher oliveira, ela se destaca por nobreza, ela é maravilhosa, e é maravilhoso ter essa mulher por perto, porque ela carrega cura, ela carrega esperança, ela carrega a unção na vida dela. E como é glorioso estar perto de uma mulher oliveira. A sua dor, as suas marcas, os seus processos não permitiram que ela levasse dor, mas levasse esperança para outras mulheres. Quando eu me lembro de esperança, nós podemos ver lá no dilúvio. Olhar para a Bíblia e lembrar do dilúvio, quando Noé viu que as águas estavam sendo baixadas. Ele solta uma pombinha e a pombinha volta com um ramo de oliveira. Sinal de esperança. Significava esperança para aquele povo ainda. Ela aguentou, oliveira, os processos de um dilúvio. A mulher oliveira, ela aguenta processo de dilúvio, de tempestade, de temporal. Mas ela não deixa que o seu azeite acabe. Ela não deixa que nada, que nem os ventos, amarga as palavras da sua boca. E a segunda mulher que nós temos aqui é a mulher figueira. A figueira é a primeira árvore mencionada nas Escrituras, em Gênesis 13:7. Muito famosa no mundo antigo. Ela produz frutos antes das folhas. Alguns pés de figo chegam a 6 metros de altura. Suas folhas são grandes e ela frutifica 2 vezes ao ano. A primeira safra, os frutos são comidos frescos. E a segunda frutificação, os seus frutos guardados e consumidos secos para o inverno. Ela tem raízes profundas e consegue se dar muito bem em lugares secos. A mulher figueira é aquela que tem doçura na palavra, na sua boca, no falar. Ela é protetora, ela é acolhedora. E ela sempre tem os seus cestos cheios de alimento
E todos aqueles que chegam perto dela não tem como ficar com fome. Saem com a sua alma curada, porque as palavras que saem da boca dessa mulher, ela exala amor e doçura. Um fruto do Espírito que Deus deu para mim e para você, mulher. E eu pensando, essa doçura, ele é uma virtude dele que Deus deu para mim, para nós mulheres. Ele não deu para o homem. O homem já é mais grosso, fala mais áspero, né? A mulher não. A mulher, ela carrega essa doçura. É uma virtude, querida, do Espírito Santo, um fruto do Espírito que Deus nos presenteou. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver uma mulher que tinha doçura, um coração cheio de amor, um coração cheio de doçura. Eu me lembro de Ruth, das dores, das marcas, dos dias mais de luto que ela podia ter passado, juntamente com a sua sogra. E quando a sua sogra estava tão amarga, ela decidiu voltar. Aquele coração cheio de amor e doçura, ela vai dizer: eu vou com você. Eu quero estar com você. Nos momentos, essa é uma mulher cheia de amor, que tem doçura na sua voz, que não deixa as suas dores entrar no seu coração, enraizar e virar feridas, porque ela tinha tudo para ser amarga, amargurada, mas ela tinha um coração cheio de amor. E quando ela exalava sua voz, eu imagino aquela voz doce, meiga e suave: eu vou com você. Só que quem se torna essa mulher cheia de amor, com uma voz meiga e doce, ela sabe no Deus que ela confia, que lá na frente ela tinha a resposta desse fruto. Quando Deus ele apresenta Boaz para ela, e você sabe a história, o seu resgatador voltou à alegria. É maravilhoso nós estudar a Bíblia, irmãs. E quem sabe tem gente que ainda não gosta de devocional. Acha assim, bobagem. Como eu escutei as gurias falando, eu não estava aqui quarta passada, mas parecia que eu tinha te contado tudo que tu falou aqui, Patrícia. Tudo, irmã. Porque eu escutei tudo aquilo. E Deus é meu testemunho. Que ninguém me vê, que a minha família não me enxerga. Irmãs, incrível como Deus usa para nos ensinar. E se nós não abrirmos os nossos ouvidos nesse tempo, nós vamos chegar e não querer aprender a palavra do Senhor, querermos ser curada, tratada, as nossas raízes. Nós vamos chegar como a última árvore, que nem árvore é. Esse espinheiro, que promete dar sombra, mas não tem sombra. Mas é um tempo de nós estarmos alicerçada, alinhada com a palavra do Senhor. Nessa videira. É bobagem, é bobagem. Bobagem é nós tampar os nossos ouvidos e se tornarmos mulheres amargas. E não deixar Deus curar as nossas feridas.
Porque eu acredito, irmãs, eu acredito muitas vezes, se eu olhar para dentro de mim, eu vou ter feridas que eu tenho vergonha de apresentar diante da presença do Senhor. E por isso, muitas vezes, nós não somos curados. Mas hoje é tarde de cura. Hoje é tarde de renovo. Hoje é tarde que esse óleo vai descer sobre a minha cabeça e a tua cabeça. E hoje é tarde que Deus olha para minhas raízes, para as tuas raízes. Tem a mulher videira. Essa mulher videira é uma mulher, é uma planta. Essa videira é uma planta mais falada da Bíblia. Jesus compara uma videira. A videira possui as raízes ramificadas, as suas raízes se aprofundam, mas fazem ligações com outras videiras ao redor. E o seu fruto é a uva, que é esmagada e gera um suco saboroso, vinho. Uma bebida de comunhão. A alegria. Essa videira simboliza uma mulher alegre. E essa mulher videira é uma mulher que agrega pessoas juntos dela. É que abraça todo mundo. Sem fazer acepção de ninguém. Essa mulher, ela é uma mulher conectada com todos. Toda vez que nós estamos perto dessa mulher, nós queremos estar perto, porque a alegria dela nos contagia. Mas muitas vezes Deus nos ensina aqui também, para ter uma alegria, que tudo é com decência e ordem. Desde a alegria, eu estudando, tem que ter decência. A videira também não quis ser demasiadamente, ela tem que ser podada. Porque a alegria de uma mulher videira, ela é alicerçada no Espírito. Então essa alegria não é demasiada, querido. É tudo com sabedoria. É tudo com decência e ordem. Porque tem alegria que é superficial. Muitas vezes escondendo as dores. Essa mulher videira, muitas vezes ela é esmagada, como a uva é esmagada para se tornar um bom vinho. Mas ainda assim ela tem sorriso nos seus lábios e promove alegria para aqueles que estão perto dela. E todos que estão perto dela, a alegria dela contagia. Todas essas três árvores, para chegar a um nível, que ela sabia que estava cumprindo o seu propósito, elas passaram por processo de poda, de esmagamento, mas elas atingiram o seu nível. E quando nós somos podadas, quando tu poda uma videira, meu pai sempre, nós tinha aquele parreiral em casa, ele podava. E sempre tem o tempo certo de ser podado. Podia saber que ia vir muitos cachos de uva.
Então, essas árvores, elas passaram pelo processo para chegar a um nível e para frutificar frutos bons, para sair o azeite, para sair o melhor vinho e para sair o melhor figo doce. Teve processo de dor? Teve. Mas elas se permitiram ser podadas. Você está entendendo, querida? Elas se permitiram que o jardineiro podasse ela. Ah, mas dói. Dói mesmo, irmãs. Dói. Quando nós permitimos que essa videira verdadeira começa a podar, tirar tudo que está enraizado no nosso coração, nas nossas raízes, as ervas daninhas, aquilo que não agrada o Senhor, começa um processo de dor. Mas toda mulher que está enraizada em Deus e na sua palavra, ela entende que aquele processo vai ter um fim e no tempo certo ela vai frutificar. Ela vai dar fruto. O seu óleo vai servir para cura. As suas palavras vai servir para remédio, para cura. Ela vai trazer esperança para aquele que não tem mais esperança. Que nós devemos deixar Deus permitir a nos tratar. E a quarta árvore, o espinheiro, que nem árvore, ele é um arbusto de pouca estatura. E eu olhava todas as fotos dessas árvores. Todas as outras árvores têm cicatrizes na sua raiz. E o espinheiro, ele é horrível, irmãs. Um espinheiro seco, cheio de espinha, de espinhos. E quando eles tocam, eles espetam, eles causam dores, como se fosse queimadura. Queimadura. A mulher espinheiro, ela é assim. Ela não tem doçura na sua voz, nas suas palavras. Ela não abriga ninguém, pelo contrário, ela afasta a pessoa da sua vida, com sua dor, com as suas marcas. Ela sempre tem a opinião própria, tudo ela está certo. Ela sempre, ela está satisfeita com aquilo que ela faz. E não que os outros. Ela não leva desaforo para casa. E quando eu estudava, querida, essa mulher, a sua língua ferina e maldosa. E eu estudava o Senhor e dizia: Deus, eu estou com muita dor no meu corpo. Mas queremos ser tratadas a raiz, nós precisamos falar, irmã. Eu prefiro sim que você esteja bem quietinha mesmo. Porque não é eu, é o Espírito Santo que vai tratar. Vai entrar no teu coração. E quem sabe, enquanto eu estou falando aqui, eu queria que você pensasse: que árvore? E seja sincera diante do Senhor. Que árvore eu sou? Essa mulher, espinheiro, ninguém quer estar perto, irmãs. Ela é amarga, como o nosso devocional falou hoje. Ela fere, porque
que as suas marcas, suas feridas, elas não permitem que Deus trate. E eu pedi ao Senhor, Deus, tem um pouco de cada. Dê um pouco, nós todas temos, um pouco de cada. E eu queria, e eu me permiti a deixar o Espírito Santo começar a me moldar. E comecei a examinar e descobrir áreas da minha vida. Que eu sempre digo que eu quero ser uma mulher segundo o coração de Deus. Mas primeiro eu preciso permitir Deus tratar comigo. E curar as minhas feridas para ser essa mulher parecida com Jesus. Ah, irmã, mas quem sabe? Você fala na rádio, você fala, não somos perfeitas, todos nós temos defeito. A Oliveira, ela foi humilde o suficiente para dizer, eu não posso. Porque ela precisava que o pequeno tocasse nos seus frutos, alcançasse os seus frutos. E eu também sou uma mulher cheia de defeito, de falha. Quem sabe é a mais pecadora aqui. Mas eu abri meu coração e disse, Senhor, permita. Eu te permito a curar nas minhas áreas mais escondidas. Eu preciso, Jesus, para extrair um bom azeite. Para ter amor, para ter doçura na minha voz. Eu permito ser tratada. Jesus, está doendo, está doendo. Mas eu preciso ser tratada. Levanta de pé, querida. Se nós olhar, mesmo sendo oliveira, figueira ou videira, ainda assim podemos ter as características de um espinheiro. Por exemplo, quando a uva se torna azedo, o vinho não fica bom para o consumo. Ou a azeitona não pode ser prensada por não estar em boas condições. Permita, querida, ser tratada nessa tarde. Em qual áreas? Em qual árvore você se identificou? Você tem azeite suficiente para derramar e trazer cura para alguém que está perto? Ou tem dias que muitas vezes estamos passando pela prensa, e tem sido dias fortes, como a oliveira. E talvez você está cansada, quase desanimada e quase sem óleo. Quem sabe você se identificou com a figueira, mas percebeu que a doçura foi sendo roubada pelas dores, pelos processos, por palavras que te feriram. Talvez como a videira, sempre cuidando de muitos, cuidando de todos, sempre conectada com pessoas, mas está sendo desconectada da fonte, dessa fonte. Ou você percebeu que algumas áreas do seu coração se sentem como espinhos, como um espinheiro. Palavras duras, coração fechado, feridas abertas que nunca foram tratadas. Sabe, queridas,
Deus, Ele não nos traz aqui para nos expor. Mas é nós. É nós que precisamos deixar Deus curar. Feche os teus olhos. Examine. E leva teu pensamento dentro do teu coração. Para deixar Deus os curar, queridas, nós precisamos abrir o nosso coração e revelar aquilo que muitas vezes temos vergonha de expor para Ele. Mas Ele conhece, lá no fundo do nosso coração, aquela ferida, aquela dor, aquela palavra que nos machucou. E você não está podendo ser essa árvore frutífera. Só quem deixa Deus curar as raízes mais ocultas do nosso coração, as feridas, só quem se permite pode frutificar. E continuarão frutificando. Porque se nós permitir passar por esses processos de poda, e é hoje, queridas, o dia que Deus marcou comigo e contigo. É exatamente esse dia, 11 de fevereiro, que Deus permitiu que você estivesse aqui. Coloca a mão no teu coração. Não é apenas um símbolo de religião, mas quando nós colocamos a mão no nosso coração, é um sinal de rendição diante de Deus. E dizer para Ele: Deus, eu estou aqui, Jesus. Eu me sinto essa mulher espinheiro muitas vezes. Quando eu falo, eu firo as pessoas que estão ao meu lado. Porque nós não somos perfeitas. Um dia, eu cheguei aqui na igreja, queridas, e eu me senti tão envergonhada, porque eu feri o Alex. Um dia com as minhas palavras. E ele disse para mim assim: eu não esperava isso. Eu não estava no meu dia. E eu disse: me perdoa, me perdoa, me perdoa. Porque às vezes as pessoas esperam de nós doçura, amor, abraço, azeite derramado. E num dia mau, nós ferimos aqueles que estão ao nosso redor. Nós se tornamos espinheiros. E quando o espinho espeta, ele queima, ele queima, ele queima. E só uma mulher que é firmada em Deus, um homem que é firmado nessa videira, não leva para o coração. Mas quantas mulheres aí fora estão feridas, machucadas, porque eu e você ferimos. Porque não estamos enxertados nessa videira verdadeira. Irmãs, eu tenho passado dias de prova. Eu estou vindo de Uber trabalhar. Eu estou vindo e Deus está me mostrando momentos. Esses dias uma mulher disse assim: tu vai aqui nessa igreja? Eu vou. Eu nunca vou botar mais meus pés nessa igreja. E eu disse: meu Deus, Deus está me levando para um outro lugar, irmãs. E eu disse: meu Deus, me dá graça, me dá sabedoria. Porque aquelas mulheres são assim, ó.
oliveira, ela tinha estatura suficiente, ela derramava óleo, as folhas dela serviam para remédio, o seu tronco ela podia se achar melhor para reinar, ela podia, e mesmo assim ela disse: eu prefiro ser humilde e prefiro que o pequeno pegue os meus frutos, seja enxertado com os meus frutos. E ali dentro desse carro eu comecei a falar para ela tantas coisas. E eu disse: querida, nós não somos perfeitos, mas nós queremos se apresentar com a melhor roupa, com o melhor sapato, para aquele que merece. Hoje, da mesma forma, querida, Deus tem me permitido pegar Uber para mim estar curando pessoas. Pessoas que há anos se criaram dentro da igreja, mas disseram que não querem mais nunca botar os pés. Ah, amadas, por quê? Porque não estamos firmadas nessa palavra. Achamos que tudo é bobagem, tudo é bobagem, tudo é bobagem. Ah, teatro é bobagem, encenação é bobagem, eu não vou, querida. Dinâmica é bobagem. Ah, querida, não se sinta melhor do que ninguém, porque santo, santo, santo é só aquele. Estamos no caminho da perfeição, estamos no caminho da perfeição, e se nós estivermos enxertados nessa videira verdadeira, nós vamos produzir muitos frutos, e vamos levar cura para aqueles que muitas vezes saíram daqui feridos. Mas temos que permitir ser curada. Temos que analisar e olhar: me perdoa, como disse o devocional hoje. Ou nós vamos se tornar mulheres pinheiro, viver dentro da casa do Senhor e não querer aprender. Que essa palavra venha ao encontro do teu coração. E se Ele te trouxe aqui porque algo lá no fundo do teu coração você precisava escutar, como eu. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Que Deus te frutifique, mulher. Que você venha a ser o bom perfume de Cristo por onde andar. E que nós vamos ser para esse tempo mulheres curadas, saradas, regadas, enxertadas nessa videira verdadeira, para que nós possamos dar bons frutos em todas as áreas da nossa vida, em todas. Que Deus dizia para mim: não é só numa, em todas, Arcila, em todas tu tem que ser, em todas. E Deus tem me ensinado, queridas, e eu estou em construção, aprendendo. Mas de uma coisa eu disse para o Senhor: eu não quero ser espinheiro, eu quero ser essa mulher que transborda azeite. Vamos orar, querida. Podemos orar, irmã Ana. Deus maravilhoso, nós te damos graças, Jesus. Eu te louvo por as mulheres que estão aqui nessa tarde, Deus. Aquilo que tu ministrou no meu coração, Jesus, eu reparti pela tua igreja. Ajuda nós sermos essas mulheres, Jesus, que venham a frutificar. Ajuda nós sermos oliveira, Jesus, que venhamos ter óleo na nossa vida. Ajuda nós ser
essa árvore figueira, Senhor, que venha, Jesus, quando nas nossas palavras, Senhor, venha fluir o amor, a doçura, esse fruto maravilhoso do Espírito. Ajuda, Jesus, que nós venham ser árvores videira, mulheres, Jesus, com suas raízes firmadas em Ti, que abraça outras mulheres, que nós não vamos ser concorrentes, mas que nós vamos ser, Senhor, entrelaçadas, Jesus, unidas para trabalhar para Ti, Pai. Ajuda, Senhor, tira todos os espinhos, as feridas do nosso coração. Se porventura tem algo que lá no fundo está oculto, Jesus, nessa tarde, o Teu Espírito Santo possa tratar, Pai, possa trazer cura, Jesus, para nós frutificar nesse tempo. Ajuda-nos a ser fiel a Ti, Jesus, em todas as áreas da nossa vida. É tudo que nós Te pedimos, Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia.